A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar a sua vida, que este culto que nós damos início nessa noite seja de grandes bênçãos na sua vida, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração através da palavra de Deus. Estaremos orando ao Senhor, logo após iremos ouvir o hino da harpa cristã, e você permanece aí que logo após o louvor da harpa cristã, nós vamos estar fazendo uma meditação na palavra de Deus. Eu quero, nessa e nas duas próximas sexta-feiras, falar sobre relacionamento com Deus. Então, o tema da mensagem será 3 formas de relacionamento com Deus. 3 níveis de relacionamento com Deus. Então, convido você a estar aí participando, curta nossa página no Facebook, também se inscreva aí no canal do YouTube para que também mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graça por estarmos aqui na Tua presença, juntamente com a Tua amada igreja, através deste vídeo, Senhor, para levarmos a preciosa palavra do Senhor. Meu pedido, Senhor, a Ti nessa noite é que o Senhor possa usar, Senhor, este Teu servo aqui de uma forma especial nessa noite para falar ao coração das pessoas. Que não sejam as minhas, mas as Tuas palavras. Que não seja o meu querer, mas o Teu querer. Não seja a minha vontade, mas a Tua vontade. Que a Tua palavra possa ir ao encontro do coração aflito, do enfermo, daquele que está angustiado, daquele que está passando por momentos de grandes dificuldades, ó Deus. Também aqueles que se afastaram da Tua presença, que sejam tocados pela Tua palavra, que sejam tocados pela Tua presença, e que possam retornar, Senhor, com um coração verdadeiro, com um coração sincero, diante da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão
Pois bem, iniciando então nessa noite, como prometido anteriormente, nós vamos tratar sobre um assunto maravilhoso. Porém, eu sei que devido ao tempo que nós temos, não temos como falar sobre de uma forma mais ampla sobre este tema, mas eu quero apenas despertar a sua curiosidade para este ensino, para que você possa, através deste pontapé inicial que nós vamos dar aqui, você possa buscar com mais profundidade o conhecimento da palavra de Deus através das Sagradas Escrituras, o conhecimento a respeito de um relacionamento com Deus. Então, esse é o nosso objetivo através desse vídeo. Em poucos minutos, nós queremos que, através do Espírito Santo, seja despertado em você um amor maior pela palavra, uma busca maior pela palavra de Deus. E o tema escolhido nessa noite é 3 níveis de relacionamento com Deus. Vou falar nessa sexta-feira, nessas 3 sexta-feiras agora, hoje, na próxima sexta e na outra, sobre os níveis de relacionamento. E eu quero usar aqui algumas simbologias para refletirmos sobre esse nível de relacionamento. Quero falar em primeiro lugar sobre a pessoa que tem um relacionamento com Deus, tendo em mente o ser escravo, o ser servo, porque a palavra escravo ou a palavra servo, ela tem origem de uma palavra hebraica que refere-se à escravidão, ao ser escravo. Então, o primeiro tema que nós vamos falar sobre hoje o primeiro nível de relacionamento é daquela pessoa que serve a Deus ou que tem em sua mentalidade um relacionamento com Deus como de um servo. O segundo que nós vamos tratar na próxima sexta-feira é sobre aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus num sentido de relacionamento familiar. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós fomos ensinados por Cristo a começar a oração dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Então, Pai, nós somos filhos, então damos a conotação aí de família de Cristo. E o terceiro nível de relacionamento, eu quero falar na próxima terceira sexta-feira sobre um relacionamento de amizade. O próprio Cristo disse que o servo não fica para sempre na casa, mas o amigo, ele fica. E ao amigo é revelado coisas que muitas das vezes não é revelado para os servos. Então, sobre esses temas nós vamos tratar nessas 3 sexta-feiras. Então, fique aí. É um resumo muito básico sobre o tema, é apenas para despertar a sua curiosidade sobre o tema, para que você possa, através das Sagradas Escrituras, no decorrer da semana, buscar mais conhecimento a Deus. Então, você já vai se preparando aí para próximas aulas, para que você possa ter um pouco a mente mais aberta para esse tema.
Convido você a abrir a tua Bíblia, capítulo 6, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 22. Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos ou escravos de Deus. Vou repetir, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, como toda forma de relacionamento, o relacionamento com Deus ele não é diferente, ele é um processo. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos melhorando esse relacionamento com Deus. Então, para termos um relacionamento com alguém, o primeiro passo é o conhecimento. É impossível ter um relacionamento com alguém que a gente não conhece. Então, o relacionamento ele já é voltado para a questão do conhecimento. É por isso que a Bíblia é repleta de textos dizendo para que nós possamos buscar conhecimento de Deus. Conheçamos ao Senhor e prossigamos, conhecer. Então, temos uma enormidade de textos aí falando sobre buscar conhecimento, porque o primeiro passo para um relacionamento com Deus, lembrando que esse é o desejo do próprio Deus, Deus almeja ter um relacionamento com o ser humano, porque se assim não fosse, jamais nós teríamos esta condição por nós mesmos de ter um relacionamento com Deus. Haja visto que Deus é soberano, é eterno e um ser infinitamente maior do que cada um de nós, maior do que a nossa mente, maior do que o nosso entendimento. Então era impossível alguém ter um relacionamento se esse propósito não partisse do próprio Deus. Então tenha em memória que esse é um desejo de Deus, que você tenha com Ele um relacionamento. De acordo com a psicologia e a sociologia, relacionamento se define como a conexão, a ligação ou o vínculo entre duas ou mais pessoas no mesmo contexto. Então, segundo a psicologia, relacionamento se define como a conexão, a ligação e o vínculo que uma pessoa tem com a outra. E como eu disse, da mesma maneira, da mesma forma, é o relacionamento com Deus. Então, todo vínculo entre uma pessoa e outra é um processo. Já dizia os antigos que para se conhecer uma pessoa, você precisava comer com ele um saco de feijão. E para se ter um relacionamento ou um conhecimento sobre Deus, você não precisa comer um saco de feijão com Deus, mas você precisa se alimentar desta palavra que é o pão vivo, que é o pão do céu para a nossa vida. Então não precisa comer um saco de feijão com Deus para ter relacionamento, mas é preciso comer este pão que traz vida para todos nós, que é a palavra de Deus. Então é impossível ter um relacionamento com Deus sem o conhecimento da sua palavra, porque a palavra revela o caráter, a natureza de Deus. Então, para você ter um relacionamento com Ele, você precisa conhecê-lo, e para você conhecê-lo, você precisa da palavra, porque a palavra é a mais pura fonte do conhecimento de Deus. Não tem nenhum outro livro no mundo que possa te revelar mais sobre Deus do que as Sagradas Escrituras.
Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa conhecê-lo, e para você conhecê-lo, você precisa necessariamente passar pela sua palavra, porque a palavra é a revelação da vontade e do caráter de Deus. Então, baseado nesse ponto, é que nós vamos tratar sobre esses 3 níveis de relacionamento com Deus. Como eu disse a princípio, nós vamos falar hoje sobre aquela pessoa que tem em sua mente um relacionamento com Deus no sentido de ser servo, no sentido de ser escravo. Eu não pretendo com esse estudo, de maneira nenhuma, qualificar se este ou aquele nível de relacionamento é o melhor. Não é isso que nós vamos se referir aqui. Nós vamos tratar de 3 níveis. São 3 níveis que muitas das vezes eu e você passamos ou vivemos todos eles, ou algum momento da nossa vida, ou estamos vivendo ele, e vamos precisar mantê-los, porque não é porque nós conhecemos um pouco mais que nós deixamos para trás aquilo que nós aprendemos sobre Deus. Então, tudo que nós aprendemos sobre Deus é muito importante, e para mantermos esse relacionamento com Deus, nós precisamos guardar todos esses níveis de relacionamento bem claro e bem visível à nossa mente. Então, quando eu falo do primeiro, do segundo e do terceiro nível, estou querendo dizer que os que estão relacionados no terceiro são melhor do que os que foram relacionados no primeiro nível, que é o que nós vamos tratar nessa noite. O relacionamento com Deus é de uma pessoa que tem a mentalidade como servo. Ele precisa ter em consciência as seguintes posições. O escravo, ele não é dono de si mesmo. Então, se nós somos servos de Deus, se nós somos servos de Cristo, nós não somos donos de nós mesmos. E por essa razão, o próprio Cristo disse: olha, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e segue-me. Também a palavra de Deus deixa um exemplo do próprio Cristo, quando a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória que tinha, se fez homem, se fez servo, para que através dele nós pudéssemos alcançar também o direito da salvação. Então, o nosso mestre, ele deu um exemplo, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo unigênito, Filho de Deus, ele se tornou servo, ele se fez servo por amor de nós. Então, ser servo não significa ser bobo. Pelo contrário, ser servo de Deus é um privilégio. Mas para ser servo de Deus, a pessoa precisa ter em mente que ele não é dono de si mesmo. Ou seja, o servo, ele precisa buscar orientação, a permissão, a orientação, o direcionamento de tudo que ele vai fazer ao seu Senhor. Ao seu Senhor. Você provavelmente já viu muitas pessoas dizerem: olha, ninguém manda em mim, eu sou dono de mim mesmo. Pois bem, é o direito que cada um tem de escolha. Mas para ser servo de Deus, precisamos se submeter à vontade de Deus e renunciar a nós mesmos. Renunciar às nossas próprias vontades, nossos próprios desejos,
nossos próprios sentimentos e focar na vontade suprema do nosso Deus. Outra coisa que um servo precisa entender: o servo ou o escravo, na época da escravidão, ele só entrava na presença do seu senhor com a permissão do seu senhor. Ele só entrava na presença do seu dono, do seu senhor, com a permissão do seu senhor. Então ele não podia chegar lá e ir entrando na presença do Senhor de qualquer maneira. E dessa forma, o Antigo Testamento, da mesma forma, ele é redigido da seguinte forma, que as pessoas não podiam entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Eles precisavam apresentar alguma coisa para o sacrifício, era levada ao templo, o sacerdote preparava aquele animal para o sacrifício, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer a Deus sacrifício em favor daquela pessoa. E se a oferta fosse recebida, o pecado era encoberto daquela pessoa, perdoado, então aquela pessoa tinha um direito, tinha alcançado o perdão de Deus pelos seus pecados, o seu sacrifício era aceito. Caso contrário, o seu sacrifício não fosse aceito, ele teria que fazer novamente, teria que novamente preparar conforme as ordenanças e cumprir umas determinadas regras. Porém, hoje, após a morte do nosso Cristo, o sacrifício do nosso Cristo, hoje nós temos uma liberdade maior com nosso Senhor. Hoje nós não precisamos mais passar pelo sumo sacerdote, pelo sumo sacerdote, para depois chegarmos até a presença de Deus. Porque o sacrifício legítimo, segundo a carta dos Hebreus, ele já foi oferecido uma vez só por Cristo ali na cruz do Calvário. E o próprio escritor aos Hebreus diz assim: olha, cheguemos, pois, com ousadia diante do trono da graça de Deus. Ou seja, então, a partir do sacrifício oferecido por Jesus, o sumo sacerdote eterno, nós temos o direito, a liberdade de chegar diretamente a Deus, sem passar por intermediário, para buscarmos a presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é gloriosa, e a Bíblia nos dá essa clareza de que hoje nós podemos ter acesso livre ao nosso Senhor, sem medo de sermos por Ele rejeitados. Basta que nós cheguemos perante Ele com inteireza de coração, com arrependimento, com o coração aquebrantado, com o coração arrependido dos pecados, que Ele estará ali de braços abertos para nos receber. Outra coisa, o escravo só se torna livre mediante um pagamento de um valor estipulado pelo seu senhor. Este pagamento feito pelo próprio escravo ou por uma outra pessoa que desejava a liberdade daquele escravo,
Se a pessoa desejasse a liberdade de um escravo, ele tinha que pagar o valor para aquele dono, comprar aquele escravo para si e depois dar a ele uma carta de liberdade, que já na nossa era mais próxima, chamava-se carta de alforria, uma carta de liberdade, um documento que aquele escravo carregaria aonde ele fosse, provando que ele era livre, ele era um escravo livre. Então essa era duas formas. E a outra forma, claro, é se o próprio dono do escravo achasse por bem dar a ele essa carta, essa liberdade. Então são apenas 3 formas. É por isso que Jesus, lá no capítulo 8 de João, ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí os judeus, os principais dos sacerdotes falaram, olha, nós nunca fomos escravos de ninguém, como diz tu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus fala, olha, aquele que é escravo do pecado, aquele que está debaixo do jugo do pecado é escravo dele. Então é dessa liberdade que eu estou falando para vocês. Conheçam a verdade e a verdade vai libertar vocês da escravidão do pecado. Porque eles conheciam muito as letras, a letra, a lei, e não estavam reconhecendo aquele que poderia libertá-los da escravidão do pecado. Porque todos os ritos da lei, eles tinham o poder de encobrir o pecado da face de Deus. Mas o sacrifício de Jesus não é para cobrir o pecado, mas é para tirar o pecado. É para libertar o homem do jugo do pecado. É por isso que João Batista, ele começa a pregar e quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, não que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Então este é o propósito de Deus, livrar o homem do pecado. Mas no texto que nós lemos de Romanos capítulo 6, versículo 22, nos deixa claro o seguinte, estamos livres do pecado e nos tornamos escravos de Deus, servos de Deus. Pastor, mas a palavra escrava, ela tem uma conotação muito pesada. Não seria melhor o senhor dizer servo? É que no original a palavra servo se remete à escravidão. A servidão remete à escravidão. Então todos os textos originais que mais próximo do original que você pesquisar, quando está se referindo a servo, está se referindo a ser escravo. Quando se fala ser escravo de Deus, voltando aos tópicos que eu falei anteriormente, temos que ter em mente o seguinte, nós temos um Senhor e já não é mais a nossa vontade que prevalece, não é mais o meu querer que prevalece, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono. Então eu devo a este dono, a este Senhor, orientação de tudo aquilo que eu vou, de todas as decisões e atitudes que eu vou tomar. Você já conseguiu alcançar esse nível de relacionamento com Deus? Ao ponto de todas as suas decisões serem colocadas na presença de Deus? Dizer, meu Senhor, estou aqui, o teu servo, a tua serva, à disposição do Senhor para ouvir a sua decisão a respeito dessa atitude que eu preciso tomar. Qual é o teu parecer? Qual é a tua ordem a respeito disso? Então isso é uma forma de relacionamento com Deus. E não são todos que alcançam este padrão de relacionamento com Deus. Muitos não chegarão e não querem chegar a este
padrão de relacionamento, a essa qualidade, a esse nível de relacionamento com Deus, de pedir a Deus orientação nas suas decisões. Mas o certo é que se fizermos isso, jamais seremos frustrados em nossas decisões, porque Deus jamais vai te dar uma orientação para prejudicar a sua vida. Pelo contrário, a orientação dele, ainda que vá contrariar o teu desejo, a vontade de Deus é melhor do que a sua. O querer de Deus é melhor do que o meu. Ainda que o querer de Deus não seja o meu querer, mas se eu seguir o querer dele, não o meu, renunciar o meu desejo, renunciar o meu querer, renunciar a minha vontade e seguir a vontade dele, eu serei bem-aventurado. Isso sem dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 9, no versículo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, ele deixa claro ali a visão que ele tinha de servo de Deus. Quando ele está falando sobre a pregação do Evangelho, ele é bem claro, ele diz assim, olha, me é imposta a obrigação de pregar este Evangelho, e ai de mim se assim não o fazer. Então Paulo, ele tinha uma mentalidade de servo de Deus de uma forma incondicional. Olha, eu não tenho escolha. Foi-me imposta essa obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não o fazer. Esse era o nível de relacionamento que Paulo tinha com Deus. Eu, pastor Jesuel, não sou adepto da teologia, onde o homem não tem o seu livre-arbítrio, mas muitos têm esse pensamento, e é uma coisa para se pensar e para se raciocinar muito e para ser discutido em salas teológicas, como vem sendo há muitos e há muitos anos. E um dos textos citados são exatamente sobre esse 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Mas não vou entrar nesse assunto, só quero que você despertar a tua curiosidade para estudar sobre o tema. Então Paulo, ele tem na sua mente fixada com clareza que ele é um servo de Deus, que Deus é seu Senhor, é seu dono, e que Deus deu a ele a obrigação, a determinação, a ordem, e essa ordem ela não pode deixar de ser cumprida de maneira nenhuma, a tal ponto dele dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Volto a pergunta a você já atingiu esse nível de relacionamento com Deus? De entender que a vontade de Deus ela é soberana. E que se ele disse para fazer, é para ser feito. Se ele disse para não fazer, é para não ser feito. Mas só chega nessa posição, por isso que eu disse no começo que nem todos chegarão a este nível de relacionamento com Deus, porque muitos não querem e não buscam ter esse relacionamento com Deus, esse nível de relacionamento com Deus. Temos também aqui outras referências bíblicas, como primeiro capítulo de Tiago, no versículo 1, onde Tiago se identifica como servo de Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1 também, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, ele também se identifica como servo.
E também Judas no capítulo, ou Judas no número 1, no versículo de número 1, ele também se identifica como um servo de Cristo. Então, quando você falar que é um servo de Deus, tem em sua mente a seguinte colocação: você não é dono de você mesmo, você é servo. E se você é servo, você tem um Senhor. E a vontade desse Senhor tem que prevalecer na sua vida. A vontade desse Senhor tem que prevalecer na sua vida. Porque se a vontade dele não prevalecer na sua vida, então você já não é servo dele. Você já é um rebelde, um desertor, qualquer outra coisa menos servo. Mas quando se falamos de servos de Deus, muitos que procuram atingir esse nível de relacionamento com Deus, imaginam na sua cabeça, porque leram a história da escravidão no Brasil, ou a história da escravidão no mundo, onde os seus senhores humilhavam os seus escravos, os seus servos, onde os servos eram maltratados, e muitos deles levados à morte. Muitas pessoas têm na sua mente que este relacionamento de servidão a Deus, quando ele olha nesse sentido de relacionamento, ele vê um Senhor com um chicote na mão, a expectativa, ou tendo a expectativa de que esse servo venha errar, para que ele possa feri-lo. Mas no sentido espiritual, Deus como Senhor, ele é justiça, mas ele também é misericórdia. No sentido espiritual, Deus é Senhor, porém, você é servo voluntariamente. É uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. É por isso que creio eu, Jesus ter dito, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa servidão, ela não deve ser ela não é uma obrigação imposta por alguém. Pelo contrário, é um sentimento voluntário de quem deseja, de quem almeja ter um relacionamento mais profundo com Deus e decide servir a Deus com interesse de coração, renunciando-se, pois, à sua própria vontade para servir a vontade e o propósito de Deus. A pessoa se submete à servidão a Deus. Não é assim com o pecado. Porque quanto ao pecado, nós já nascemos debaixo do jugo do pecado. O homem que vive debaixo do pecado, ele é escravo, ele é dominado pelo pecado, ele não tem por si só condição de vencer o pecado ou de sair debaixo do jugo do pecado. E por essa razão, Cristo veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Ou seja, nós tínhamos um Senhor chamado pecado, nós éramos escravos deste Senhor chamado pecado. Jesus veio, comprou-nos, como diz a Sagrada Escritura, por um alto preço. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com seu precioso sangue.
e deu a nós a carta da liberdade. E nós, em contrapartida, sabendo do Senhor que nós tínhamos, que era cruel, cujo o salário que ele nos daria seria a morte, porque a Bíblia diz lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então o salário que nós receberíamos deste outro Senhor, que nós vivíamos debaixo da sua escravidão, era a morte. Agora, pois que nós estamos livres, fomos comprados pelo precioso sangue, nós voluntariamente, tendo na nossa mão a carta da liberdade, o penhor da liberdade, escolhemos agora, com uma consciência livre da escravidão do pecado, servir a Cristo. Então, todo esse processo da libertação, da transformação e do querer viver a vontade de Deus, partiu da vontade soberana de Deus para nós. É um plano divino de salvação para nós. Então, essa liberdade não é porque nós éramos bons, porque nós merecíamos. Não, pelo contrário. Nós merecíamos viver debaixo da escravidão do antigo Senhor, chamado pecado, e colher ou receber o salário deste antigo Senhor, que era a morte. Essa era o nosso destino. Mas Cristo veio, nos comprou com seu precioso sangue e nos deu o direito, a liberdade que nós temos hoje de sermos feitos filhos de Deus. E assim sendo, deixamos aqui já em aberto para a próxima comentário que nós vamos fazer do nosso nível de relacionamento com Deus como família. Somos filhos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Busque conhecimento da palavra de Deus, busque entendimento da palavra de Deus. Não tenha Deus como um senhor carrasco, pelo contrário. Lembra que Ele é o autor e é o consumador da fé que você tem. Se hoje você tem fé, é porque Ele porque Ele foi o criador da fé, para que você pudesse crer nele e através dele alcançar a salvação. Isso não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus. Então partiu de Deus a atitude de buscar um relacionamento com esse ser humano pecador que somos nós. Então todo o processo parte da vontade de Deus. Não é um desejo seu. Não foi você que almejou buscar a Deus. Pelo contrário, Deus, pelo seu infinito amor, veio ao encontro da humanidade através de Cristo Jesus, nosso Senhor, para nos salvar da escravidão do pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Medite, é apenas uma meditação. É apenas uma meditação. São poucos minutos, mas para você meditar sobre este tema de relacionamento com Deus e que nós possamos alcançar um nível cada dia maior de relacionamento com Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus te abençoe, continue curtindo a página, continue compartilhando os nossos vídeos, continue se inscrevendo também no canal do YouTube para que nós possamos alcançar outras pessoas. Pense, medite na palavra de Deus. Próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos de volta com mais um vídeo e da próxima sexta-feira tratando sobre um outro nível de relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua bênção seja sobre a vida do teu povo e que nós possamos, Senhor, alcançar o nível de relacionamento que o Senhor deseja que nós tenhamos com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus,
abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, guarda os teus filhos, dê livramento ao teu povo, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.